A língua portuguesa de hoje nós vamos continuar com o livro, as atividades sobre Alice no País da Poesia. Aqui nessa número 1, nós temos aqui um trecho, uma estrofe do poema Alice no País da Poesia. Estrofe é um trecho da história, do poema, tá? Eles podem vir em 4 versos ou 4 linhas, como fica mais fácil, ou aqui no caso que eles têm 8, tá? 8 versos, formamos essa estrofe, tá? Muito bem, então analisando esse trecho aqui, temos as seguintes perguntas. Vamos falar hoje sobre comparação. Normalmente nós comparamos coisas, objetos, até pessoas, roupas, enfim, infinitas coisas podem ser comparadas. Nesse caso aqui do texto, nós vamos comparar letras. A que letras? A que as letras são comparadas? Nesse trecho aqui, falamos sobre as letras. E as letras são comparadas com o quê? Nesse trecho, só aqui. Vou ler só o pedacinho, ó. Sozinhas pouco podem as letras, elas são como andorinhas. Então, as letras foram comparadas com o quê? Com as andorinhas, certo? As andorinhas são passarinhos que normalmente elas costumam voar em bandos. Elas estão sempre juntas. Normalmente elas não voam sozinhas, elas estão sempre juntas, sempre em bando. Letra B. Que palavra deixa clara essa comparação? Se vocês olharem aqui, ó, elas são como andorinhas. Então essa palavrinha aqui, como, é o que dá a ideia de comparação, é a palavra que deixa claro a comparação, é a palavra como. Letra C, essa aqui é oral, tá? Qual é o elemento de semelhança entre as letras e as andorinhas? É o que eu disse. As andorinhas, elas não voam sozinhas, elas voam sempre em bando. E as letras, elas não ficam sozinhas, elas precisam umas das outras para formar as palavras. Se elas não se juntarem com outras, umas com as outras, elas não formam palavra nenhuma. E assim são as andorinhas, sozinhas elas não são nada, elas precisam estar sempre em bando, tá? Esse é o elemento que entre as letras e as andorinhas, elas precisam estar sempre juntas. Letra D. E você, que comparação faria? Complete os versos com as suas ideias, tá? Elas são como? E gostam de? Vocês vão formar versos, tá? As letras são como o que ou quem? E gostam do que, tá? Vocês vão formar aqui, completar os versos com comparações, tá? Como? Esse como aqui já deu a ideia de comparação. Vocês vão comparar aqui e terminar a ideia aqui, tá? Aqui embaixo, ó, vocês têm aqui o que é. A comparação consiste em aproximar 2 seres ou 2 ideias por existir alguma semelhança entre eles. Exemplo. Alice é linda como uma flor. Dificilmente nós vamos ver uma flor feia, né? Normalmente nós vamos ver flores sempre lindas. Então essa é a comparação. Alice é linda como uma flor. Existem outras tantas comparações que nós fazemos, tá? Com coisas bonitas, com coisas que enriquecem, não com coisas desagradáveis, com coisas que enriquecem a nossa vida. Número 2. Vocês vão completar as frases aqui A e B fazendo comparações. No campo, ela se sente livre como?
O que é ter liberdade? Como é que eu posso comparar a liberdade dela com o quê? O que é que eu conheço que é livre, 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 sem nada? Ó, no campo ela se sente livre como o quê? Ou o quem? Tá? Na discussão ela ficou brava como o quê? Normalmente a gente fala assim que as pessoas ficam bravas, elas viram uma fera, né? Ó, na discussão ela ficou brava como uma fera, né? Como uma onça. Nós costumamos dizer isso, tá? Mas isso é exemplo. Vocês vão pensar em outras situações. E 3. Escreva uma frase comparando esses dois termos, gato e menino. Façam uma frase só, usando a comparação entre gato e menino, tá? Só os dois.